E aí, pessoal? Hoje eu quero falar com vocês sobre a interpretação da luta pelos direitos animais. Eu acredito que não seja novidade para ninguém de que é bem comum encontrarmos pessoas dando a entender que a luta pelos direitos animais, ela representa a luta por privilégios para seres não humanos. E na realidade, essa é uma ideia bastante obtusa, equívoca, né? Se a gente parte do pressuposto de que na realidade a luta pelos direitos animais é a luta por garantir que um animal não seja explorado, violentado e morto, ou seja, é um direito básico, né? O direito de assegurar a vida. Quando se fala na luta pelos direitos animais, é bem comum alguém dar a entender, né, de forma explícita ou implícita, que a pessoa não dá a mínima para os seres humanos. Ela só se preocupa, né, com seres não humanos. E isso também é outro equívoco. Por quê? Porque na realidade essas duas lutas não concorrem entre si. São ativismos que convergem, já que são lutas, né, por vidas. E outro ponto a se considerar nesse discurso que tenta superficializar a luta pelos direitos animais é que muitos ativistas pelos direitos animais são vegetarianos ou veganos, ou seja, não admitem, não concordam com o consumo de alimentos e produtos de origem animal. E por uma questão de quê? De justiça, ao entendimento de que é uma injustiça impor privação, sofrimento e, consequentemente, morte a um animal simplesmente para atender uma pretensa necessidade, que na realidade sabemos que não é exatamente uma necessidade, já que vegetarianos e veganos vivem muito bem. Porém, essa é uma questão de justiça. E como justiça, ela acaba se aproximando da questão da luta pela justiça social. Afinal, entende-se que não é necessário impor sofrimento a outras espécies, não é necessário privá-las, não é necessário matá-las. Então há o entendimento de que é importante a redução de violência, é importante a redução de exploração e, claro, a redução de matança. Mas aí alguém pode questionar, por que lutar pelos direitos animais? Para mim, a justificativa é bem simples. Luta-se por aqueles que não têm voz. Afinal, eu acredito que os animais são os que menos têm voz, porque eles não partilham do mesmo código comunicativo que nós. Ou seja, eles não têm como expressar o seu descontentamento de forma que todos vejam e se sensibilizem ou se conscientizem com a situação. Então, é urgente, é preemente essa luta. Afinal, uma pessoa, ela tem muito mais possibilidade de despertar algum tipo de atenção, de identificação ou até mesmo de empatia, embora em muitos casos essa empatia ela não seja tão urgente a ponto, né, de alguém querer de fato contribuir. No entanto, as pessoas sabem que existe aquela situação e reconhecem que há algo que precisa ser feito em relação àquilo, mesmo, claro, que elas não façam. Já no caso dos animais não humanos, não é novidade para ninguém que muitas vezes o sofrimento deles passa despercebido. Até porque as pessoas não vão confrontar seus hábitos mediante a relação que ele estabelece com a exploração. Então é mais fácil, né, negar que isso realmente exista. Então, nessa impossibilidade de reconhecer a exploração animal como sendo relacionada com o sofrimento, com a privação e com a morte, tudo isso acaba perpassando pela questão de negação. Então, os animais não humanos não têm reconhecido nem mesmo o seu sofrimento. Eu acredito realmente que o entendimento da importância da luta pelos direitos animais exige um olhar de semelhante, uma consideração em relação àqueles que não são capazes de verbalizar o que sentem. Então, não há como negar, pelo menos sob a perspectiva do direito à vida, que os animais precisam, com urgência, de vozes cada vez mais relevantes. A luta por vidas, ela nunca pode ser vista como secundária
em nenhum aspecto, por um motivo bem simples. Ao mesmo tempo que a minha vida ela é importante para mim, né, de extrema importância para mim, a vida de um animal não humano, por exemplo, é igualmente importante para ele. São reduzidos a coisas, objetos. Do ponto de vista da sociedade em que vivemos, eles são basicamente isso. Afinal, se nós transformamos eles em fontes de alimento ou de produtos, há sim uma coisificação, uma objetificação. Isso, claro, existe há muito tempo, porém acabou se intensificando mais ainda após a Revolução Industrial, principalmente a segunda, que foi quando começamos, a criar cada vez mais animais em regime intensivo, animais cada vez mais confinados. Então, dá para perceber que nós acabamos nos tornando cada vez mais alheios à ideia de que existem vidas para além de nós. Ou seja, há seres viventes que, assim como nós, partiram do interesse em não sofrer e não morrer. Porém, nós ignoramos tudo isso para que pudéssemos usar e abusar desses animais não humanos. Hoje em dia, em alguns contextos, animais são considerados bens móveis. Mas bens móveis garantem direito à vida? Claro que não. Afinal, nós continuamos matando por ano bilhões de animais. E eu falo somente de animais terrestres, criados, explorados e mortos para consumo. Isso sem citar mais de 1 trilhão de animais marinhos que matamos também por ano. Então, partindo desses números, não dá para interpretar que se trata de uma realidade alarmante? Afinal, são mortes legitimadas, ou seja, não há consequências para essas mortes. Não há consequências legais, não há nem mesmo o reconhecimento de que isso seja errado. Afinal, as pessoas continuam consumindo animais, elas continuam compactuando com a morte de animais, com a privação, com o sofrimento deles. Não há como negar que nós estamos imersos em uma realidade de total dissimulação em relação a isso. Vamos considerar um exemplo. Um homem compra um boi, leva para sua casa, tortura esse animal e o mata. Depois decide destinar parte dessa carne para alimentar um grupo de famintos. Ou seja, ele saciou a fome daquela gente. Eu tenho certeza de que muitas pessoas verão esse ato dele como sendo de completa benevolência, de bonomia, ou seja, ele ajudou pessoas. E tudo que aconteceu antes, ou seja, aquele processo de sofrimento, de tortura, que precede a morte, que foi aplicado contra aquele animal, vai ser desconsiderado. As pessoas vão rejeitar completamente essa parte, levando em conta apenas o benefício posterior. E isso é correto? Isso é justo? Eu não tenho dúvida nenhuma de que uma pessoa que faz isso não vai responder legalmente pelo que fez, e na maioria dos casos isso não vai ser interpretado nem mesmo como um crime. Por um motivo bem simples. Nós temos uma forte tendência à relativização quando se trata de animais não humanos. Então, tudo acaba por ser legitimado se há o benefício humano. E claro, isso se enquadra no especismo, que é aquela ideia de que nós somos seres superiores, então mesmo que haja sofrimento contra outras formas de vida, se houve o benefício para nós, é isso que interessa, e todo o resto é desconsiderado. E será que quando não estamos engajados em nenhum tipo de causa, temos o direito de desmerecer a luta daqueles que se preocupam com seres não humanos, que lutam para que eles tenham direito a não serem reduzidos a produtos, a objetos, a alimentos, ou seja, que tenham direito à vida livre da má intervenção humana? Não seria esse um ato nobre, uma luta a ser reconhecida e valorizada, em vez de criticada e desmerecida? Fica aí mais uma reflexão para vocês.